A Santa Missa e seus efeitos, em particular, a ressurreição dos mortos com seus corpos. Agora, enquanto via Jesus, o sacerdote, que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fazia entender que na missa está todo o fundamento da nossa sacrossanta religião. Assim, a missa nos diz tudo e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção. Fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós. Manifesta-nos também o seu amor imenso, que não ficou contente por morrer na cruz, mas quis continuar o estado de vítima na Santíssima Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinzas pela morte, ressurgirão no dia do juízo, junto com Cristo, a vida imortal e gloriosa. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos à glória. São mistérios profundos que só os compreenderemos além das estrelas. Mas Jesus no sacramento faz-nos quase tocar com a mão de vários modos. Em primeiro lugar, sua ressurreição. Em segundo, o seu estado de aniquilamento sob aquelas espécies, mas também é verdade que ele está nelas vivo e verdadeiro. Porém, consumidas essas espécies, sua presença real não existe mais. Depois consagradas as espécies, de novo, Jesus adquire novamente seu estado sacramental. Assim, Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos à glória. E assim como Jesus, cessando seu estado sacramental, reside no seio de Deus, seu Pai. Assim nós, cessando nossa vida, nossas almas farão sua morada no céu, no seio de Deus, e nossos corpos ficarão consumidos. Dessa forma, se pode dizer que não existem mais, mas depois, por um prodígio da onipotência de Deus, nossos corpos adquirirão nova vida e, unindo-se à alma, irão juntos gozar a bem-aventurança eterna. Pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano que não só a alma, mas também o corpo deve deleitar-se em contentamentos eternos? A mim me parece que naquele grande dia acontecera como quando o céu está estrelado e sai o sol. O que acontece? O sol, com sua imensa luz, absorve as estrelas e as faz desaparecer. Mas as estrelas existem. O sol é Deus e todas as almas bem-aventuradas são estrelas. Deus, com sua imensa luz, nos absorverá a todos em si, de modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus. Ó, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento, mas quem pode dizê-las todas? Certamente me estenderia demasiado. Se o Senhor o permitir, reservarei para outra ocasião dizer alguma outra coisa. Preparativos finais para o matrimônio místico. Agora, nestas saídas do corpo que o Senhor me atraía a fazer, às vezes renovava-me a promessa do noivado já dito. Quem pode dizer os ardentes desejos que o Senhor infundia em mim, de que se efetuasse este místico matrimônio? Muitas vezes lhe rogava, dizendo: Esposo dulcíssimo, apressa-te, não prolongues mais minha íntima
união contigo. Estreitemo-nos com vínculos mais fortes de amor, de modo que ninguém nos possa separar nem por poucos instantes. E Jesus ora me corrigia de uma coisa, ora de outra. Recordo que um dia me disse: tudo o que é terreno, tudo deves remover, não só do teu coração, mas também do teu corpo. Tu não podes entender quão nocivo é e que impedimentos são ao meu amor, mesmo as mínimas sombras terrenas. Eu imediatamente lhe disse: se tiver alguma outra coisa para tolher, diz-me, porque estou disposta a fazê-lo. Mas enquanto dizia isto, eu mesma percebi que tinha um anel de ouro no dedo, que representava a imagem do crucificado. E imediatamente lhe disse: esposo santo, queres que o tire? Ele me disse: te devo dar eu o anel mais precioso, mais belo, e no qual estará impressa minha imagem, tanto que cada vez que o vires, novas flechas de amor receberá teu coração. Portanto, este anel não é necessário. Eu prontamente o tirei. Finalmente chegou o suspirado dia. Depois de não pouco sofrer, recordo que faltava pouco para completar o ano de estar continuamente na cama. Era dia da pureza de Maria Santíssima. Na noite anterior àquele dia, o meu amado Jesus fez-se ver em atitude festiva. Aproximou-se de mim e tomou o meu coração em suas mãos e olhou para ele. Olhou novamente, limpou e depois devolveu-me. Depois tomou um vestido de imensa beleza. Me parecia que a parte interna era como filetes de ouro de várias cores, e me vestiu com ele. Depois tomou 2 gemas, como se fossem brincos, e os pôs em minhas orelhas. Em seguida me adornou o pescoço e os braços, e me cingiu a testa com uma coroa de imenso valor, adornada de gemas e pedras preciosas, toda resplandecente de luz, e me parecia que essas luzes eram tantas vozes que ressoavam entre elas, e as claras notas falavam da beleza, do poder, da força e de todas as outras virtudes de meu esposo Jesus. Quem pode dizer o que entendi e que mar de consolo nadava minha alma? É impossível poder dizê-lo. Agora, enquanto Jesus me cingiu a testa, me disse: esposa dulcíssima, esta coroa te ponho, a fim de que nada falte para te fazer digna de ser minha esposa. Use depois da realização do nosso matrimônio, e a levarei ao céu para reservá-la para o momento da tua morte. Finalmente tomou um véu e com ele cobriu-me toda, desde a cabeça até os pés, e assim deixou-me. Parecia-me que nesse véu havia um grande significado, porque os demônios, ao me ver coberta com ele, ficavam tão espantados e sentiam tal medo de mim que fugiam aterrorizados. Os próprios anjos estavam ao meu redor com tal veneração que eu mesma ficava confusa e toda cheia de vergonha. O matrimônio místico. Na manhã desse dia, Jesus fez-se ver de novo, todo afável, doce e majestoso, juntamente com a sua Mãe Santíssima e Santa Catarina. Primeiro os anjos cantaram um hino. Santa Catarina me assistia. A mãe tomou a minha mão e Jesus pôs em meu dedo o anel. Depois nos abraçamos e ele me beijou. E assim fez também a mãe. Depois tivemos um colóquio todo de amor. Jesus falava-me do grande amor que me tinha
e eu dizia-lhe também do amor com que o amava. A Santíssima Virgem fez-me compreender a grande graça que eu tinha recebido e a correspondência que devia dar ao amor de Jesus. Meu esposo Jesus me deu novas regras para viver mais perfeitamente, mas como passou muito tempo, não as recordo muito bem, por isso não as digo. E assim termino aquele dia. Quem pode dizer as finezas de amor que Jesus fazia à minha alma? Eram tais e tantas que é impossível descrevê-las, mas o pouco que recordo tratarei de dizê-lo. Impressões de Luísa depois de ter completado a glória dos anjos e santos no céu. Às vezes, transportando-me com ele, levava-me ao paraíso e ali escutava os cânticos dos bem-aventurados, via a divindade, os diversos coros dos anjos, as ordens dos santos, todos imersos, absorvidos e identificados na divindade de Deus. Parecia-me que em torno do trono havia muitas luzes, como se fossem mais que sóis resplandecentes, e as claras notas essas luzes detonavam todas as virtudes e atributos de Deus. Os bem-aventurados, refletidos em uma dessas luzes, ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz, de modo que passavam a uma segunda luz, sem compreender a fundo a primeira. Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus, porque é tanta a imensidão, a grandeza, a santidade de Deus, que mente criada não pode compreender um ser incriado. Agora os bem-aventurados, refletidos nessas luzes, parecia-me que vinham participar nas virtudes dessas luzes. Desta forma, a alma no céu se assemelhava a Deus, com esta diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequeno sol. Mas quem pode dizer tudo o que nessa beata morada se compreende? Enquanto a alma se encontra nesta prisão do corpo, é impossível. Enquanto na mente se escuta algo, os lábios não encontram palavras para poder explicar-lhe. Me parece como uma criança que começa a balbuciar, que gostaria de dizer tantas e tantas coisas, mas afinal parece que ela não sabe dizer uma palavra clara. Por isso vou direto ao assunto. Só direi que às vezes, enquanto me encontrava naquela bem-aventurada pátria, passeava junto com Jesus no meio dos coros dos anjos e dos santos, e como eu era a nova esposa, todos os bem-aventurados se uniam conosco para participar das alegrias de nosso matrimônio. Me parecia que esqueciam seus contentamentos para cuidar dos nossos, e Jesus me mostrava aos santos, dizendo: vejam esta alma, é um triunfo do meu amor tudo superou nela. Outras vezes me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia: este é o teu lugar, ninguém pode te tirar. E às vezes eu chegava a acreditar que não devia voltar mais à terra, mas em um simples instante me encontrava fechada no muro deste corpo. Dor e amargura insuportável de Luísa, de ter que viver ainda na prisão de seu corpo, exilada de sua terra natal. Quem pode dizer o quão amargo foi esse retorno? A mim me parecia, pelas coisas do céu, que as desta terra tudo era podridão, insípido e fastidioso. As coisas que tanto deleitam aos demais, para mim eram amargas,
as pessoas mais amadas, mais respeitáveis que os demais, para entreter-se com elas. Quem sabe o que teriam feito? A mim me resultavam indiferentes e até fastidiosas. Só vendo-as como imagens de Deus, me parecia que podia suportá-las, mas minha alma tinha perdido toda satisfação. Nada lhe dava a menor sombra de contentamento, e era tanta pena que eu sentia que não fazia mais do que chorar e lamentar-me com meu amado Jesus. Ah, meu coração vivia inquieto. Eram contínuas ânsias e desejos. Me sentia mais no céu que na terra. Senti em meu interior uma coisa que me corroía continuamente, tanto que me resultava amargo e doloroso ter que continuar vivendo. Mas a obediência pôs um freio a estas minhas penas, mandando-me absolutamente que não desejasse morrer, e que só deveria morrer quando o confessor me determinasse por obediência. Então, para cumprir esta santa obediência, fazia tudo quanto podia para não pensar nisso, porque no meu interior havia uma contínua jaculatória, que era o desejo de querer partir. Assim, em grande parte, meu coração se acalmou. Mas não de todo, confesso a verdade. Muito faltou nisto, mas o que podia fazer? Não sabia deter-me. Para mim era um verdadeiro martírio. Meu benigno Jesus me dizia: acalma-te. Qual é a coisa que tanto te faz desejar o céu? E eu lhe dizia: porque quero estar unida contigo. Minha alma não resiste mais estar separada de ti, nem por um só dia, nem sequer por um momento. Por isso, a qualquer custo, quero ir. Pois bem, dizia-me, se é por mim te quero contentar, virei a estar contigo. E eu lhe dizia, mas logo me deixas, e eu te perco de vista. Em troca no céu não é assim, lá jamais te perderei de vista. Heroísmo de Luísa, aceitando voltar ao seu corpo na terra e deixando o céu muitas vezes. Às vezes também Jesus queria brincar. E eis como, enquanto estava com estas ânsias, vinha apressado e me dizia: queres vir? E eu lhe dizia: onde? Respondia: ao céu. Replicava: diz-me de verdades. A resposta: apressa-te, vem, apressa-te. E eu: está bem, vamos, mas temo que queiras brincar comigo. E Jesus: não, de verdade, quero levar-te comigo. E enquanto assim dizia, sentia minha alma sair do corpo. E junto com Jesus tomava voo ao céu. Oh, como me sentia contente! Então, acreditando que devia deixar a terra, a vida me parecia um sonho, um pouquíssimo sofrer. Enquanto chegávamos ao ponto alto do céu e eu ouvia o canto dos bem-aventurados, eu apressava Jesus a me introduzir nessa bem-aventurada morada. Mas Jesus o tomava com calma. Em meu interior começava a suspirar que não era verdade e dizia: quem sabe se não é uma brincadeira que me fez? De vez em quando lhe dizia: meu Jesus amado, falo depressa, e ele me dizia: espera um pouco mais. Desçamos outra vez à terra. Olha, aí está por perder-se um pecador. Vamos, talvez se converta. Peçamos juntos ao eterno Pai que tenha misericórdia dele. Não queres que ele seja salvo? Não estás disposta a sofrer qualquer pena pela salvação de uma só alma? E eu sim, tudo o que quiseres que eu sofra, estou disposta, desde que a alma salves. Assim íamos a este pecador. Tentávamos convencê-lo, punhamos ante sua mente as mais fortes razões para rendê-lo, mas em vão. Então Jesus, todo aflito, me dizia: minha esposa, volta outra vez ao teu corpo.
toma sobre ti as penas que lhe são merecidas. Assim, a divina justiça aplacada poderá usar com ele misericórdia. Viste, as palavras não o abalaram, nem sequer as razões. Não lhe resta outra coisa que as penas, que são os meios mais poderosos para satisfazer a justiça e para render o pecador. Assim me levava de volta ao corpo. Quem pode dizer os sofrimentos que me vinham? Só o Senhor o sabe, porque deles era testemunha. Depois de alguns dias me fazia ver aquela alma convertida e salva. Oh, como estava contente Jesus e eu também. Quem pode dizer quantas vezes Jesus fez estes jogos? Quando se chegava ao ponto de entrar no céu, e às vezes mesmo, depois de ter entrado, então dizia que não tinha obediência do confessor e por isso era conveniente voltar à terra. E eu lhe dizia, enquanto estive com o confessor, fui obrigada a obedecer-lhe, mas agora que estou contigo, devo obedecer-te a ti, porque tu és o primeiro de todos. E Jesus dizia-me, não, quero que obedeças ao confessor. Então, para não me alongar muito, ora por um pretexto, ora por outro, fazia-me voltar à terra. Muito dolorosos me resultavam esses jogos. Basta dizer que me tornei tão impertinente, que o Senhor, para castigar minhas impertinências, não permitia tão frequentemente estas brincadeiras. Jesus Cristo prepara Luísa para renovar o matrimônio místico no céu, sancionado pela Santíssima Trindade. Por isso, ele lhe fala das 3 virtudes teologais, a fé. Neste estado que mencionei, passei cerca de 3 anos e ainda estava na cama, quando uma manhã Jesus me fez entender que queria renovar o matrimônio, mas não já na terra como da primeira vez, mas no céu, diante da presença de toda a corte celestial, assim que estivesse preparada para uma graça tão grande. Eu fiz tanto quanto pude para dispor-me, mas que, sendo eu tão miserável e insuficiente para fazer qualquer sombra de mim, se necessitava a mão do artifício divino para dispor-me, porque por mim jamais teria conseguido purificar minha alma. Uma manhã era a véspera da Natividade da Maria Santíssima. Meu sempre benigno Jesus veio, ele mesmo para me dispor. Não fazia mais que ir e vir continuamente. Uma hora me falava de fé e me deixava, e eu sentia infundir uma vida de fé na minha alma. Minha alma rude como a sentia antes, depois do falar de Jesus, a sentia levíssima, de modo a penetrar em Deus. E ora olhava a potência, ora a santidade, ora a bondade e seus demais atributos. E minha alma ficava estupefada, num mar de espanto, e dizia, poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito. Santidade imensa de Deus, que outra santidade, por quão sublime seja, ousará comparecer ante sua presença. Depois sentia-me voltar a mim mesma e via o meu nada, a insignificância das coisas terrenas, e como são nada diante de Deus. Eu me via como um pequeno verme, todo cheio de pó, que me arrastava para dar algum passo, e que para me destruir não era preciso senão que alguém me pudesse o pé em cima, e com isso ficava desfeita. Então, vendo-me tão feia, quase não me atrevia a ir perante Deus. Mas sua bondade se apresentava diante da minha mente, e me sentia atraída, como por um imã, para ir até ele, e dizia entre mim, se é santo também é misericordioso, se é poderoso contém também disciplina e suma bondade. Parecia-me que a bondade o circundava por fora e o inundava por dentro. Quando olhava a bondade de Deus,
me parecia que ultrapassava todos os outros atributos, mas depois, olhando para os outros, via-os todos iguais em si mesmo, imensos, incomensuráveis e incompreensíveis à nossa natureza humana. Livro do Céu, volume 1, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta.